Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, tô aqui, ó, comendo uma canjiquinha. Então, hoje o tempo tá muito bom, né? Tô aqui comendo uma canjica e voltar, né? Retomar a playlist de modelagem. Eu fiquei devendo a vocês um vídeo de matemática aplicada na modelagem, né? No vestuário, especialmente na modelagem. Daí aconteceu todos aqueles imprevistos, aqueles percalços. E não deu pra eu fazer. Então eu vou fazer hoje, eu prometi que hoje eu vou fazer. Preparei aqui alguns materiais, alguns livros, né? Esse aqui que eu sempre indico a vocês que ele é muito bom. Tá marcada aqui a página que fala sobre essa questão da matemática, da geometria, né? Que é importante. Eu vou falar pra vocês, eu não sou boa em matemática, eu sou muito ruim. Passava assim, raspando na escola. Sempre tive muita dificuldade. Mas mesmo eu escolhendo uma área criativa, né? Moda e tal, a gente não adianta, pode ser qualquer profissão que você se propõe a fazer. Você vai precisar sempre da matemática, não tem jeito, você não tem como fugir dela, é uma lei, né? E é isso. Para você interpretar um molde, você precisa entender mais ou menos essas noções básicas que eu vou passar hoje para vocês. Por quê? Não adianta nada eu ensinar vocês a fazer uma base de uma blusa, uma base de uma saia, né? Fazer os diagramas, que é chamado, da modelagem, para depois passar definitivamente para uma modelagem de uma roupa, né? Transformar aquilo ali. Vocês precisam entender esses conceitos, porque senão vocês vão ficar boiando, né? E é por isso que algumas pessoas têm dificuldade, porque o beabá mesmo, aquela coisa do início, do começo, não foi ensinada ou ao menos repassada para vocês, né? Para refrescar a memória de vocês, resgatar aquelas coisas lá da escola, né? Então hoje é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou pegar aqui alguns materiais, alguns livros. Infelizmente alguns eu não posso repassar para vocês, né? Disponibilizar, porque só é acessível a alunos, né? No caso, peguei algumas apostilas da biblioteca do Senai, então não tem como eu repassar para vocês, tá? Mas esse livro aqui eu indico bastante porque ele tem esse conteúdo explicadinho, bonitinho para vocês, beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui a página que fala sobre matemática, né? Conhecimentos básicos. Não é nada muito rebuscado, né? Tá, gente? Vocês não vão virar cientista, nada de engenheiro, nada disso. É só o básico. Então, assim, para traçar os moldes propostos na metodologia, no caso desse livro, ou em qualquer outra metodologia, né? Não é necessário o uso de qualquer tipo de gabarito ou regra especificadamente desenvolvidos para esse fim, né? É o que geralmente a maioria das pessoas fazem. Elas pegam um molde pronto, só traça, recorta, né, no tecido e costura. Aí, dependendo da situação, se aquele molde ele estiver errado, ele tiver com algum defeito, né? As pessoas se equivocam, às vezes o modelista pode se equivocar. Como é que você vai sinalizar isso? Ou como é que você vai consertar, né, esse erro? Você precisa entender, né? Então, a construção ocorre de forma plana e com base em princípios básicos de matemática e geometria utilizando ferramentas simples e de fácil acesso, que é essas daqui que eu vou mostrar para vocês. Talvez esse vídeo fique longo, eu vou dividir ele em duas partes, beleza, gente? Porque é muita coisa, assim, são princípios básicos, mas para explicar de uma forma que vocês entendam, por isso que eu tô com o Illustrator aqui, porque eu vou até desenhar para mostrar para vocês direitinho, vai demorar um pouco, tá? Então, o que eu vou passar hoje para vocês? Fração, tá?
ângulos e retas. Na verdade, fração, números decimais, ângulos, retas e raio. Então, hoje eu vou passar para vocês retas e ângulos. Se der tempo, fração, para não ficar muito longo, tá? Então, aqui no livro do Senai, tá mostrando, né, uma reta. Então, isso aqui é uma representação de uma reta. Eu realmente não sei se aparece a seta para vocês. Vou fazer o seguinte, peraí, só um minuto, já volto. Aqui é assim, a gente vai na gambiarra. Então, eu peguei aqui a imagem, né, para poder mostrar para vocês. Aqui, a gente tem uma reta, certo? Uma reta. Deixa eu botar aqui uma cor mais visível para vocês, vermelho. Aqui a gente tem uma reta. Teimoso ele. A gente tem uma reta, né? Então, essa reta, ela é formada por infinitos pontos. Então, em uma reta, você pode ter infinitos pontos. Ou seja, a gente pode ter vários segmentos de reta, entre os quais estão os pontos distintos A e B. Então, a reta, geralmente, ela é representada por uma letra minúscula, tipo que tá aqui, R, né? E os segmentos de retas, que são esses pontos aqui distintos, né? Eles têm uma medida já pré-definida. Ele é representado com letras maiúsculas e elas seguem uma sequência alfabética, né? Então, aqui é A, B, né? E geralmente elas têm geralmente não, elas já têm uma medida pré-definida, né? Vamos supor que aqui tenha, sei lá, 5 centímetros. Então, entre A e B, a gente tem 5 centímetros. Beleza, gente? E a posição das retas, ela pode estar na horizontal, ela pode estar na vertical, ela pode estar inclinada. Vai depender muito do ângulo, que depois eu vou falar para vocês. Então, agora a gente vai falar sobre os segmentos das retas mesmo. Enfim, finalmente, né? Então, o segmento de reta é apenas uma parte da reta, como a gente viu anteriormente. Ela pode ser obtida desenhando-se os pontos A e B, né, sobre uma reta qualquer. Tanto o ponto A quanto o B fazem um corte na reta. E o pedaço dela, que vai ao ponto A até o ponto B, é chamado de segmento de reta, né? Como eu falei para vocês. Então, vamos lá, recapitulando. Então, a reta tá aqui. Meio torta, né? Vou pegar aqui de novo. Aqui tá a reta. Então, essa reta aqui, a gente pode representar ela com uma letra minúscula. E como o livro aqui está sinalizando, uma letra R. Letra R. Então, dentro dessa reta, a gente pode ter vários segmentos de reta. Então, por exemplo, aqui, tem um pontinho aqui e um outro pontinho aqui. Esse ponto aqui, como o livro está ali sinalizando, pode ser ponto A e B, né? A e B. Aí, nesse ponto aqui, entre esse ponto A e B, digamos que aqui tenha 3 centímetros, tá? Então, isso aqui já é um segmento de reta. A e B, 3 centímetros. A e B, vou botar aqui, geralmente nos livros eles colocam assim. A e B igual 3 centímetros. Aí, geralmente, eles sinalizam com uma reta aqui, ó. Uma seta. A e B, que é esse segmento de reta, tem 3 centímetros. E aí, no caso da modelagem, são vários pontinhos que a gente faz, né? Então, por exemplo, vai ter um outro ponto aqui, um outro segmento de reta dentro da mesma reta, tá? Aqui, por exemplo. Aí, esse ponto, juntamente com esse ponto aqui, vai ser A1. Aí, a gente representa esse A1 com letra e número. Aí, suponhamos que aqui tenha 1 centímetro, tá?
Só que aí na hora de marcar A1, eu entrei. A gente chama aqui, ó, entrou. Entrou na reta. Entrou na reta 1 centímetro. Então, esse segmento de reta vai ser A1. Igual 1 centímetro. Aí vamos fazer ao contrário aqui, ó. B. Esse ponto B. Aí eu vou entrar aqui pra cá 1 centímetro também. E aqui vai ser B2. Também vai ter 1 centímetro. Então, B2 é igual a 1 centímetro, só que a gente tá entrando pra esquerda. Então, os livros, eles geralmente representam esses segmentos de reta, sim. E com essas coordenadas, que eu brinco que parece até uma batalha naval, né? A gente faz essas coordenadas e você consegue começar a iniciar a montar o diagrama do molde, né? Então, por exemplo, aqui a gente já tem um diagrama de uma base de uma blusa, né? Então, aqui no livro, por exemplo, tá falando aqui, ó, o segmento de reta limitado por C1 e A7 pode ser representado como C1, A7, aí tem a retinha aqui, nesse livro tá representando embaixo, né? Ou A7, C1. Calma, gente, vou mostrar pra vocês o porquê. Aqui tá o nosso ponto. Vou botar aqui, ó, C1. Trocar a cor. C1 tá aqui, né? A7 tá aqui. Isso aqui já é um segmento de reta. Isso aqui já é um segmento de reta. Então, no caso, geralmente, quando a gente vai traçar essa linha aqui, na hora de fazer o molde, que é a linha da cintura, você vai marcar e vai subir. Vendo? C1 a 7, C1 a 7, você vai subir esse segmento de reta aqui. Aí vamos supor que C1 a 7 tenha, aqui no chutômetro, 15 centímetros. Você vai traçar uma reta, vai subir de C1 a 7, 15 centímetros, tá? E esses outros diagramas que tem aqui, ó, A1, A6, né? Vamos supor que A1, A6 tenha 20 centímetros, tá? Então, A1 e A6 tem 20 centímetros. Aqui, que essa linha do ombro, ele tem aqui, ó, esse segmento de reta A5 e A2. Geralmente, a linha do ombro tem 13 centímetros ou 10. Então, esse segmento de reta aqui, A5, A2, tem 13 centímetros. Então, quando você for marcar o ombro, e geralmente a gente marca o ombro daqui, a gente primeiro faz esse ponto aqui, A2, recua, igual tá falando aqui, ó, mostrando aqui, ó, recuou, ou seja, desceu. E geralmente essa descida tem 3 centímetros. A3, A4. Então, A3, A4 é um recuo, né? Então, ele vai ter 3 centímetros. Então, primeiro você vai fazer esse ponto aqui no molde. Depois eu vou fazer isso com calma. Eu tô explicando aqui pra vocês primeiro essa parte matemática, que é o segmento de reta. A2, você vai marcar A2 aqui e A13, que vai ter 13 centímetros. Depois vocês vão recuar 3 centímetros, vai descer 3 centímetros e vai marcar aqui o A5. Porque quando você desce, você recua, muda a medida, né? Então, você vai ter que de novo medir de novo.
13 centímetros, e aí vai dar o ponto segmento de reta A5. Beleza, gente? É assim que você interpreta esses diagramas. Se vocês compreenderem o que é o segmento de reta, que nada mais é que dois pontos distintos, né? Aqui, por exemplo, né? C1, A7, eles têm uma medida pré-definida. Então, quando o livro ele coloca esses diagramas aqui, que são representados com letras e números, ou só letras, né? Não, nunca só números. É letras ou letras e números. Você vai ter as medidas. Geralmente, alguns livros colocam o sentido, né? Igual eu tô colocando aqui. Aí você vai saber que você vai ter que ir para a direita, para a esquerda, vai ter que subir ou vai ter que descer, né? É igualzinho mesmo um jogo de batalha naval. É só você seguir essas coordenadas que você finalmente vai conseguir interpretar esses diagramas. Não é muito difícil, só é assim muita informação. Por isso que vocês precisam, né, ir fazendo com calma. Se vocês não lembram ou vocês nunca pegaram isso na escola, revejam. Tem vários vídeos no YouTube, né, de professores, inclusive de matemática, que possam explicar melhor do que eu, para vocês entenderem essa parte aí de segmento de reta, falou? Agora vamos para a outra parte. Eu não sei se tem mais uma outra coisa para falar sobre reta. Deixa eu ver. Sim, tem mais coisa. Esqueci, gente. Esse vídeo vai ficar enorme. Então, eu vou separar outra parte para vocês num outro vídeo, beleza? Então, assim, temos que falar sobre as retas paralelas, as concorrentes e as perpendiculares. É muito importante eu ter que falar isso para vocês. Então, as retas paralelas são duas retas distintas, né? São paralelas quando possuem a mesma inclinação, o mesmo ângulo, né? Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem pontos em comum. O que isso quer dizer? Elas não se encontram, igual essas daqui, que são as concorrentes, né? Elas não se cruzam, elas estão sempre alinhadas assim e têm a mesma medida, né? A mesma inclinação. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Deletar. Um retângulo, que é o que a gente, na maioria das vezes, faz quando vai começar a fazer uma base, né? O diagrama de uma base. Aqui, vamos supor que aqui seja um ponto. Opa, sumiu aqui, não é para sumir. A gente tem um ponto aqui e um ponto aqui. Esse segmento de reta é A e B. E aqui embaixo, C e D. Aqui vai ter 3 centímetros, já que a gente está falando de um retângulo, né? Aqui vai ter 3 centímetros e aqui embaixo também vai ter 3 centímetros. Como eles têm a mesma inclinação, eles vão ter o mesmo ângulo, tá? E a mesma medida, elas serão retas paralelas. Então, deixa eu diminuir esse ponto aqui. Esse segmento, né? A e B, E, D e C, retas paralelas, tá? Elas vão ser retas paralelas. A mesma coisa, B e C e A e D, tá? Vamos supor que tenha 5 centímetros em ambos os lados aqui. A e B e C vão ser retas paralelas também. Então, retas paralelas são isso aí. E retas concorrentes, ela possui um único ponto em comum, né? Igual tá mostrando aqui, ó. Esse pontinho aqui é igual um cruzamento de rua, né? E elas se encontram. Essas são as retas concorrentes. E as retas perpendiculares, elas, se duas retas se cruzam em um único ponto, né? E o ângulo formado entre elas no cruzamento foi igual a 90 centímetros.
E as retas são chamadas de perpendiculares. Então, tem um ângulo aqui de 90 graus, elas se encontram, né? Elas se cruzam também, igual uma cruz mesmo, literalmente falando. E o ângulo aqui, a angulação é de 90 graus. Dito isso, vou falar agora sobre os ângulos. Vamos lá, vamos falar sobre agora os ângulos. Eu vou pegar o livro aqui do Senac, né? O que são ângulos? Ângulos são espaço entre duas retas que partem de um mesmo ponto ou eixo. Mede-se em graus, que vão do 0 ao 360, sendo 360 um círculo completo. Então, 360 é um círculo completo. É um círculo completo. Beleza, gente? 360 graus. Tá? E os aparelhos para medir os ângulos são os transferidores. Eu não tô com o meu aqui perto, mas vou botar aqui a tela para vocês verem aqui. Isso aqui que é um transferidor, beleza? Os outros ângulos que a gente mais usa, né, na modelagem é o de 20. Opa, isso aqui é outra coisa. 20 graus. O de 45 e o de 90, que é o mais usado mesmo. Então, vamos lá. Como a gente faz os diagramas dos moldes sempre com retângulo, eu posso exemplificar isso aqui para vocês. Como o ângulo, ele é, como tá falando aqui, né? Espaço entre duas retas que parte de um mesmo eixo. Eu vou mostrar aqui, exemplificar nesse retângulo aqui, né? Então, aqui a gente tem um ponto, e dentro desse ponto aqui tem duas linhas que se encontram. Nesse espaçozinho que tem aqui, é que a gente tem o ângulo. E nesse caso, o ângulo que tá aqui é o de 90 graus. Tá, gente? É o de 90 graus. O de 20 e o de 45, geralmente a gente também utiliza eles, né, para fazer os moldes. Então, aquela inclinaçãozinha do ombro, ele geralmente é uma inclinaçãozinha, fazendo aqui bem grosseiramente, tá, gente? Geralmente é um ângulo de 20 graus que a gente desce, né? E assim por diante, né? Tem aquele que a gente dá uma inclinadinha aqui para fazer a cintura, né? Também tem uma angulação aqui, eu não sei exatamente qual é, mas deve ser de 20 também. Ou de 45, não me lembro. Mas também é uma angulação, né? Então, a gente sempre vai usar esses ângulos para fazer o diagrama das roupas, beleza, gente? Só para adiantar aqui, né, vou falar sobre o raio, e aí a outra parte eu faço um outro vídeo falando sobre números decimais e frações. Vamos falar sobre o raio, né? O raio, aqui até o próprio programa ele já mostra, ó. O raio é a distância do ponto central de um círculo até a sua borda. Então, aqui ele já tá mostrando aqui uma bolinha aqui. Isso aqui já é o centro do nosso círculo. Esse centro do nosso círculo, ele é representado como o raio. Ó, centro. Isso aqui é o nosso raio. Deixa eu ver aqui, ó, o raio. E pra gente calcular o raio, né, é aquele famoso pi, aquela famosa letrinha, não tem? Que é igual a 3,14, então. Isso aqui que é o raio, tá? Ele é um ponto, vem aqui bem central do círculo até a borda. Então, a gente calcula ele pelo valor da circunferência, mais esse
númerozinho aqui, que ele é bem famoso, que é o pi, tá? Depois, quando eu for fazer uma roupa mesmo, uma modelagem, mostrando esses números, eu faço com calma pra vocês, beleza, gente? Então, eu espero, sinceramente, que eu tenha, assim, clareado um pouco a mente de vocês. Óbvio que vocês não vão gravar isso assim de uma hora para outra. É bom sempre rever, refrescar a memória. A gente esquece, né? Ainda mais que são coisas que a gente aprendeu lá atrás, né? Quem já tem muito tempo aqui não né? Terminou o ensino médio, principalmente, né? O ensino fundamental, a gente esquece, né? Que a gente, em outras fases da nossa vida, a gente não utilizou isso, mas para fazer modelagem, interpretar moldes, é essencial que essas coisas voltem para nossa cabeça, né? Retornem. Então, se vocês querem realmente aprender a modelar sem muito desespero, um sacrifício assim danado, peguem essas matérias, tá? Reta, segmento de reta, ângulos, números decimais, né? Frações, para isso ficar mais fácil para vocês na hora de vocês montarem os moldes, beleza? No próximo vídeo eu vou falar sobre números decimais e frações, para esse aqui não ficar muito longo. E é isso aí, gente. Não deixem de se inscrever no canal. Quem já é inscrito, verifica a inscrição, porque às vezes desinscreve, né? E curtam, comentem, compartilhem para me ajudar no engajamento do canal, para ele crescer mais, né? Muito obrigada por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, se agasalhem e até a próxima.